Olá, bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista de Imbitiba. Nossos irmãos, muito bem-vindos, que estão acessando e chegando. O link saiu agora há pouco aí para todos. Os irmãos internautas também que acompanham a nossa programação. Mês de maio, mês da família. Então, idealizamos uns encontros aqui em família, chamado Papo de Família, né? Papo em Família. Vai ser um tempo bem legal. Todas as sextas-feiras, a partir de hoje, né, às 20 horas, estamos entrando no ar com esse tipo de apresentação. Uma conversa na sala, na sua sala, junto com você, onde você estiver, falando sobre família. Nesse tempo, surgiram muitos desafios para a família em casa, não é? Então, nós idealizamos aqui 5 encontros e colocamos os temas. Hoje, nós vamos tratar Tem Criança em Casa, né? Os irmãos da igreja receberam o flyer, né, a comunicação, e o primeiro tema é esse: tem criança em casa? Como estamos lidando com as crianças, os pais, os irmãos, né? O conflito de fazer todas as coisas a partir do lar, né? E como que as crianças estão se comportando, estão sendo conduzidas, como que o evangelho está chegando às nossas crianças nesse tempo, de todas as formas, comportamento, tudo, mas vamos abordar, esse é o tema de hoje, né? O segundo tema vai ser: tem trabalho em casa? E muito trabalho em casa, né? Trabalho dobrado. Para as mulheres, então, trabalho triplicado. Mas o terceiro: tem casal em casa? Vamos falar das coisas de casal no lar, desse tempo aí de pandemia, com todo mundo junto e amontoado, né? O quarto tema: tem igreja em casa? Oh, aí, estamos aí juntos, né? Agora mesmo. Tem igreja em casa o tempo todo, né? E graças a Deus por isso. E o último tema, o quinto tema vai ser: tem lazer em casa? Como que nós estamos pegando esse limãozinho e transformando numa limonada? Como que a gente, com criatividade, está lidando nesse tempo de afastamento social e presos em casa, não é? Então, para o nosso tema de hoje, Tem Criança em Casa, nós estamos recebendo aqui na nossa sala de transmissão, para esse, posso dizer assim, um talk show, não é? Irmãs maravilhosas da nossa igreja, todas membros da nossa igreja, graças a Deus, podemos contar com gente piedosa, né? Gente que faz a diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, com uma marca de servo do Senhor Jesus Cristo, assim, muito autenticada, né? Cada uma delas. Então, eu apresento a vocês, primeiro, a primeira convidada é a irmã Vanessa Bocorni. A irmã Vanessa Bocorni, ela é educadora e ela é psicopedagoga clínica e também institucional, né? Preparando ali seus estudos finais, né? E vai ser muito bom ter a irmã Vanessa conosco hoje. Também temos a irmã Melina Monteiro. Ela trabalha com gestão de pessoas em RH, tem uma especialização em saúde mental e é psicóloga também, clínica, atende, tem o seu consultório. Irmã Melina também muito ativa nesses tempos de pandemia. E também temos na nossa sala um privilégio ter a doutora Carol Godard. A irmã Carol Godard, ela é médica pediatra, né? A médica de todos os nossos filhos, todos os problemas da igreja com crianças, todo mundo, né, tem acesso direto a Carol. Isso é um privilégio para nós da Igreja Batista de Ibitiba e dessa comunidade de Macaé, que pode contar, né, com a especialização dela, como tem nos abençoado. Então, são 3 irmãs muito qualificadas para esse papo, né, papo de família, né? E assim, de todas as qualificações, eu quero dizer que a máxima qualificação que elas têm hoje nessa mesa aqui é de serem mamães, né? Todas elas são mamães. Já aproveito para fazer uma dedicação, né? Parabenizá-las pelo Dia das Mães, que se aproxima, já vai antecipadamente, não posso deixar passar, né? Mas todas elas são mamães, mamães atuantes, mamães preocupadas, mamães formadoras de servos e servas de Deus. Então, com a apresentação dessas nossas irmãs, eu quero orar nesse momento, porque esse aqui é um trabalho voltado para a edificação da família. Nós idealizamos esses encontros para abençoar a nossa família, abençoar a gente, e o conteúdo que vier da conversa
aquilo que nós estamos aplicando, aquilo que nós estamos vivendo, tantos desafios, para nos ajudar, né? E também compartilhar das nossas experiências nesse tempo totalmente novo para todo mundo, para toda a humanidade. Então, eu quero fazer uma oração e depois dessa oração, aí já convido a irmã Melina, que vai ser a nossa mediadora, e então ela vai conduzir então essa conversa, esse papo de família, né, da hora. Espero que você tenha apreciado o flyerzinho, foi desenvolvido, né, com muito carinho, um negócio muito mimoso, chamando mesmo a atenção. E vou orar para que o Senhor nos abençoe nessa breve conversa, nesse papo de família, e eu podia dizer, nesse culto no lar. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos permite ter esse encontro aqui, sexta-feira. Tuas servas deram aula, ministraram consultas e trabalharam. E hoje, sexta-feira, final de uma semana útil, Senhor. E, por certo, estão cansadas, mas que o Senhor possa renovar as forças delas, dando assim uma liberdade de pensamento, que o Teu Espírito possa nos conduzir nesse papo de família e abençoar a muitos. Todos esses que acessarem essa página, acessarem essa plataforma de internet, possam ser muito abençoados, possam se identificar e aprender coisas novas. Então, Senhor, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos nessa hora. Abençoe as Tuas servas e eu faço essa oração humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmã Melina, vamos ao nosso gostoso papo de família? Primeiro Vamos tema, sim. tem criança em casa? Tem criança aí? Tem. E como Espero todo que... home office, aqui, né, nós três, em algum momento vocês podem ouvir um gritinho, um mamãe, um papai, alguma coisa pode vir. Mas tá tudo certo, porque a gente está em casa. A gente está na Muito bem. sala. Não sei se já me multaram, se ainda estou no ar. Meu ponto ainda está ligado ou já está desligado? Ok. Então, antes de Melina assumir a palavra, quero deixar o tema da escritura, né, para esse programa de hoje. O tema está lá, Provérbios, capítulo 3, dos versos 21 a 24, que diz assim: Filho meu, não se aparte estas... Deixa eu colocar a luz aqui. Filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará teu pé. Quando deitares, não temerás. Deitar-te-ás e terá um sono, será suave o seu sono. Filho meu, aprende essas coisas, anda no caminho que nós vamos te dizer e você vai andar seguro. Essa é a expectativa, o desejo do nosso coração. Irmã Melina, vamos em frente, que o assunto é trepidante. Vamos sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Doutora Carolina, mas é sempre Carol pra gente. E muito boa noite, Vanessa. Boa noite também para quem está aqui nos assistindo. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de falar de um tema que eu acredito tanto, que é criança em casa. Né? Por mais que seja difícil tudo isso que a gente está vivendo, eu já quero começar falando que eu penso que essa é uma oportunidade única que a gente está vivendo, de estarmos em casa com quem a gente ama. É difícil, sim, né? Claro. A gente está se acostumando ainda, passado um ano de pandemia, mas eu creio que Deus tem muito aprendizado para a gente, não é isso? Então, esse tema, né, tem criança em casa, como tem sido difícil administrar casa, trabalho, criança, vida escolar, vida conjugal, né, vida de lazer, o que eu vou fazer com as crianças, como eu vou entreter tanto as crianças. Então, é importante que a gente hoje fale um pouquinho desse tema. E dentro da nossa conversa aqui, é importante falar que não é uma receita de bolo pronta, né, que a gente vai conversar aqui, mas é como se a gente vendo agora.
E, é claro, é sempre importante falar que você pode, sim, colocar a sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta para a gente aí no chat. E no finalzinho, a gente vai conversar, vai ler as perguntas que forem possíveis, se a gente não responder aqui ao longo dessa live, tá bom? Então vamos lá, eu queria muito, que pedir para a doutora Carol, para a Vanessa se apresentarem rapidamente, para quem está chegando agora, de repente não ouviu o pastor. E aí eu tenho aqui algumas perguntas para a gente conversar, por favor. Boa noite, eu sou Ana Carolina, Carol para os mais íntimos, todos vocês podem ser. Eu sou médica, pediatra e mamãe de 2, por hora. Mamãe de 2 e estamos aí, né, vivendo esse desafio que tem sido toda a mudança da rotina nesse período de pandemia. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, boa noite a todos e espero que a gente consiga aí abençoar de alguma forma quem esteja nos escutando e aprender também, né? Esse papo aqui, trocando ideias umas com as outras. Verdade. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E você, querida Vanessa, né? Fala um pouquinho de você pra gente. Eu sou a Vanessa Bocorni, e sou professora desde os meus 18 anos, estou com 41, façam as contas. Não precisa falar a idade, não precisa. Tenho buscado, acho que a gente como professor, como os pais também, né, mães, nós estamos em constante estudo e buscando cada vez mais aprender, né? No momento, eu sou pedagoga, formada em pedagogia, estou terminando psicopedagogia clínica institucional, né? E tenho buscado bastante o assunto, né, sobre criança. Nesse momento eu trabalho com uma turma de 5º ano, então tenho filho pequeno, filha adolescente, e eu trabalho com um grupo de 28 crianças que são pré-adolescentes. Então tem bastante... Tem muito questionamento aí no meio, né? Muita coisa. Mas vai ser um prazer trocar ideias aqui. E para me apresentar rapidamente, eu sou Melina, sou psicóloga clínica aqui na cidade, trabalho numa multinacional também de óleo e gás, com saúde mental, com profissionais que trabalham embarcados. E amo o que eu faço, além de ser mãe por hora de 2, como diz Carol, casada com o Vitor, muito apaixonada por essa vida conjugal, pela vida familiar. Na verdade, eu sou uma eu gosto muito de estudar sobre a vida familiar. E aí, para a gente começar, meninas, vou chamá-la de meninas, tá? Por favor, não brigue comigo. Como cada uma de vocês, né, dentro da rotina de trabalho de vocês, dentro do cuidar da casa, cuidar, né, de tudo que a gente tem vivido enquanto mulher nos nossos desafios, né, vamos falar também dos desafios femininos um pouquinho, como cada uma de vocês tem visto esse momento pela ótica das crianças, né? A Carol em casa, recebendo pais no consultório, atendendo crianças, e Vanessa, né, atuando como professora também, mãe, olhando ali a vida online do filho, voltando para o computador, dando aula online. Eu queria que cada uma de vocês comentassem um pouquinho disso. E aí vamos também tentar fazer um paralelo à luz da palavra, né? O que vocês têm tentado praticar, tá bem? Por favor, vamos lá? Bom, a gente sabe que a realidade de cada família é um pouco diferente, né? Em termos de alguns serviços conseguem fazer home office, a gente sabe que isso não é realidade para todas as atividades, né? A minha atividade considerada essencial não mudou tanto a minha rotina de trabalho, mas eu já tinha conseguido adaptar, assim, ter uma flexibilidade de horário para conseguir aproveitar a fase das crianças pequenas. Então, a gente já tinha um convívio bastante importante. Assim, tanto como mãe, quanto né, a minha atividade é considerada acho que uma das dificuldades, eu vou falar, a gente tem aspectos positivos, como a Melina falou, né? A gente sabe que esse momento tem sido oportunidade de muitas famílias conviverem, das crianças conviverem mais com os pais, quando não tinham essa oportunidade.
Mas a gente percebe também um aspecto negativo, uma dificuldade, justamente a questão do isolamento social, né, que se impõe frente a toda essa situação, e assim, a gente percebe como a saúde mental das crianças tem sofrido com isso, o potencial de desenvolvimento, e isso é variável para cada idade, né, para cada, acho que personalidade, para cada temperamento, para cada perfil de família. Mas, assim, a gente tem visto com bastante frequência e o quanto esse impedimento das crianças conviverem com outras crianças, como elas estavam habituadas e como a fase de desenvolvimento delas exige, e, né, criança nós, seres humanos, somos seres sociais, e a criança, que é um ser em desenvolvimento, ela depende muito dessa socialização, desse convívio, tanto com adultos, com a família, como com outras crianças, com familiares mais distantes, né, o entorno familiar. E aí, esse isolamento a gente tem percebido que tem sido sofrido, né, bastante sofrido para as crianças. A gente se preocupa com o que vai ser também do futuro, saúde mental no futuro dessas crianças, porque não aprender a conviver agora, a gente sabe que vai ter bastante repercussão lá. Então, assim, essa é uma preocupação que eu trago, tanto como mãe, quanto como profissional, né? E para aí a gente está apontando problema, mas sempre existem estratégias, sempre existem soluções que cada família consegue adaptar e pensar, mas pensar nessa necessidade de convívio como uma necessidade básica da criança, né? Então, eu comentaria sobre isso, que assim, para mim é um dos aspectos mais importantes, sabe? Sim, sim. Essa questão que você falou, Vanessa, eu já vou passar a palavra para você, mas essa questão que você falou, né, da saúde mental da criança, do adolescente, eu gosto de falar saúde mental de todos nós, né, incluindo também adultos, e a psiquiatria, né, ela fala muito da quarta onda, que nada mais né, que é o problema que a gente, né, vai ter, se é que a gente já não está tendo, com relação a número de pessoas aí desenvolvendo algum tipo de doença mental, que provavelmente vai ser maior do que o número de pessoas infectadas por Covid. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria já falou isso. Então, eu acho que vem aí um grande alerta, né, um sinal amarelo, para a gente entender o que a gente está produzindo em casa hoje, dentro da nossa possibilidade, né, do isolamento, como a Carol falou, e o que a gente, enquanto pai, pode oferecer como algumas alternativas possíveis nesse momento. Vanessa, vamos lá. E você, como é que tá com seus alunos, dando aula com as crianças em casa? Então, eu sou otimista nesse ponto, né? Eu acho que a criança ela é adaptável e existe a gente que trabalha com criança, a gente percebe esses processos na criança, a gente percebe muito esse processo de desenvolvimento da criança. É importante sociabilização, muito importante. Mas, antes de tudo, eu deixei aqui um versículo separado, eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Toca muito ao meu coração como mãe e como professora. E ele está em Romanos 13:8, que fala que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, tudo se resume no amor. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, né, a minha profissão, com amor, as crianças recebem isso, né, muito bem. E quando você trata o seu filho com amor, ele entende e compreende o momento que estamos vivendo através dos seus olhos. Então, eu percebo que a criança precisa ser ouvida. Eu acho que esse é o ponto-chave de tudo. Eu acho que a criança ela precisa ser ouvida, ela precisa dizer o que ela está sentindo, o que ela está passando, o que está passando por dentro do coraçãozinho, porque quando a criança começa a se expressar e começa a falar, o pai vai compreender muito bem o que aquela criança está precisando naquele momento. Porque cada ser humano é um mundo. Né? Cada ser humano tem a sua mente, a sua vivência, a sua troca, a sua experiência. Então, por exemplo, tem crianças
que não saíam muito de casa, e como é o caso dos meus filhos, ficavam mais em casa, então eles não estão sentindo tantos, mas tem crianças que viajam muito, saem muito, que nesse momento podem estar sentindo bastante. Então, eu acho que o importante é os pais saberem ouvir. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente presta atenção, o diálogo com as crianças é muito importante. Perfeito, perfeito. Você falou a questão do amor, eu até anotei aqui no papelzinho, né, que eu gosto sempre de ficar escrevendo algumas palavras. Eu anotei aqui presença, né? Estar presente junto dos filhos. Olhar o que eles estão olhando, né? Enxergar o que eles estão vendo, da ótica deles. É aquela coisa que a gente aprendeu há muito tempo, a gente pratica, de abaixar, ajoelhar e olhar no olho do teu filho, né? Entender o que está acontecendo ali. É bem isso. Eu acho que quando você pergunta, eu acho que a criança se sente tão valorizada. Eu acho que esse que é o momento, né, de você valorizar a criança e não inferiorizar. Você está assim, vai, pega um livro, né, pega um brinquedo tal. Não, é você entender o que a criança está passando naquele momento, qual é a angústia. Porque uma coisa que eu percebo que atrapalha muito, tem atrapalhado muito as crianças, é essa informação exagerada na mídia, que para a gente já machuca você ouvir quantos mortos toda hora, quantos mortos, quantas pessoas com a doença, quantas pessoas, eu acho que para a gente já dói. Imagina para uma criança ficar ouvindo isso. Então, eu acho que a gente tem que proteger, sim, proteger os nossos filhos de algumas informações. Eu acho que você tem que esclarecer algumas coisas, explicar, orientar, mas cada um tem a sua etapa, né? Cada criança tem a sua etapa de desenvolvimento, né? Psíquico, e é importante você entender qual momento para qual informação. Eu acho que a criança você precisa dizer e respeitar, proteger, sim. Eu acho que tamanho dela, né? Se for muito novinho, olha, lá fora a gente pode pegar um dodói, não vai ficar bom tão rápido, vamos nos cuidar, né? De repente, para o adolescente explicar um pouco mais e ir evoluindo, né, nesse grau de informação. É isso que você está falando? Isso, com certeza. E, Carol, como é que tem sido, né? A Vanessa tem contato muito com as crianças. Você tem contato com os pais. Como é que tem sido isso, né, com os pais? O que você tem observado? Tudo isso que a gente está vivendo, é claro que você falou da questão do isolamento, né, o quanto que faz mal, mas e os pais, a mãe, o pai, a avó, o cuidador, como é que tá em casa? O que você tem visto, assim? Olha, eu vou lembrar daquilo que você comentou, né? Assim, acaba que quem procura a gente, eu trabalho mais em hospital, não tenho feito consultório por um tempo, né? Recentemente estou sem fazer consultório, estou trabalhando no hospital. Então, assim, acaba que a gente tem contato com quem está em um momento de sofrimento, quem está em algum momento de suscetibilidade, né? Então, a gente percebe, assim, como você falou, né, um adoecimento mental dos pais, da família, e a gente percebe muito isso refletido na criança. É óbvio que não é 100% dos casos, das situações, nem tudo é relacionado a isso, mas a gente vê muito a criança sofrendo quando a família está processando toda essa informação, toda essa situação de uma forma, vamos dizer assim, mais sofrimento, né? Ou que sofreu uma perda, ou que tem algum já transtorno de ansiedade ou se desenvolver nesse momento. E as famílias que estão sabendo cuidar e proteger a criança, como a Vanessa falou, né? Proteger um pouco em relação a esse excesso de informação e dar para ela a informação que cabe a nível de desenvolvimento dela. A gente percebe as crianças sendo crianças, né? Mas, assim, em relação aos pais, eu consigo ver também, assim, muitas situações dos pais angustiados, justamente sem saber o que fazer com a criança em casa, né? Estou em casa o dia inteiro e deixo ele no tablet o dia inteiro, e eu sei que a gente vai acabar voltando nesse assunto. Mas a gente vê, assim, eu vejo bastante no meu dia a dia isso, os pais
confusos, perdidos e se sentindo culpados, às vezes, de não estar dando para a criança a atenção que acredito que deveriam estar dando. Então, são muitas realidades diferentes, né? Então, seriam essas as principais realidades que eu lido no meu dia a dia. Sim, sim. Para completar um pouquinho dessa questão, né, à luz da palavra que a Vanessa trouxe, né, sobre a questão do amor, que ela trouxe em Romanos, eu estou pensando aqui, junto com vocês, na questão do tempo. De muitas vezes, né, tratarmos o tempo com as nossas crianças, claro, os muito pequenininhos não vão entender tão bem assim, mas que há tempo para tudo. E agora é esse tempo que a gente precisa, a gente foi convidado para estar em casa, para nos cuidar, para nos olhar, para nos amar e nos tratarmos. Eu tenho trabalhado muito essa questão do tempo aqui em casa. Mas a Carol trouxe um tema muito importante, que é com relação à exposição à tecnologia. Eu acho que todo pai, toda mãe fica muito reticente no nível de exposição, de deixar na tela, de assistir aula online, de ficar ao vivo na aula online, tudo isso que a gente tem vivido, que a gente sabe muito bem. Como que tem sido para vocês, na realidade de vocês? Para vocês, há um limite, há um número de horas que a gente pode, né, como uma receita mesmo, tem um número de horas que a gente pode permitir? O que esse limite ele nos impõe como mães profissionais? Essa questão da gente acompanhar a aula dos nossos filhos ou não? E aí, o que vocês têm para a gente aqui, para a gente discutir um pouquinho junto? Bom, eu entrando aí um pouquinho, né? Eu acho o seguinte: tempo de qualidade. Eu acho que existe a rotina, é necessário rotina, né? É necessário horário para almoço, horário para as refeições, horário para brincar, horário para ficar no computador, horário para dormir. Eu acho isso muito importante. Então a gente tem que estar ligado, assim, principalmente os pais, nessa questão de horário. Existe tempo para tudo, está lá em Eclesiastes, né? Existe tempo para cada coisa. Então é importante seguir cada momento. A criança ela aprende muito melhor quando ela tem essa rotina bem estruturada. Então a rotina ela é importante, sim. E o tempo de qualidade com os pais também. Então, assim, se esse tempo de qualidade com os pais, o momento de brincar com os pais, é um momento separado durante o dia, ok. Se não pode ser durante o dia, pode ser uma vez na semana, ok também. Se esse momento, cada um vai descobrindo, né? Eu acho que a gente vai descobrindo o que os nossos filhos mais gostam. Eu tenho uma menina e a gente, né, falando sobre adolescente, um pouquinho sobre adolescente, a minha filha, ela gosta muito de ver filmes comigo na minha cama. Então, assim, é tirado todo sábado para ela, no horário depois do almoço, deitar comigo na cama para ver um filme. Então, assim, é importante para ela isso. E a gente assiste, né? E eu percebo que isso é legal. Então, assim, esse tempo é o tempo dela. E aí ela teve momentos, né, que o pai veio para ver o filme, ela, não, pai, esse é o meu momento. Então, assim, é importante a gente dar tempo. A minha hora. É a minha hora. Então, é importante a gente dar esse tempo de qualidade para os nossos filhos, né? Saber o que cada um exige de você. Já o meu menino, não. O meu menino, ele constantemente, ele vem o tempo inteiro. Mãe, me beija, me abraça. E mãe, me ensina a dever. Mãe, faz isso para mim, faz aquilo. Então, a gente tem que estar ajustando, porque ao mesmo tempo a gente está trabalhando dentro de casa, né? Então, no momento que eu estou trabalhando, ele está estudando no outro quarto. A gente tem esses momentos, né? Então, assim, receitinha de bolo a gente não tem, né? Felizmente. Cada família age de uma forma, cada criança é de um jeito. Tem criança que dorme até mais tarde, tem criança que acorda muito cedo, como é o caso do meu menino, ele que me acorda todo dia de manhã. Então, assim, não existe. Eu acho que o que a gente precisa pensar é tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, a gente tem que ficar atento, porque nem sempre a criança ficar com o telefone na mão
ficar com o tablet o dia inteiro, isso vai trazer algum benefício para ela. Então, acho que tudo tem que ser dosado, né? Eu acho que o equilíbrio, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre o equilíbrio das coisas. A tecnologia, ela é muito importante. Tem crianças que vão se desenvolver muito nesse período agora, por conta da tecnologia. Eu vejo os meus alunos hoje programando jogos de computador, alunos de 10, 11 anos. Então, eu vejo eles programando e com uma excelente oratória, porque falam diretamente pela internet o tempo todo. Então, assim... É a realidade deles agora, né? É um caminho sem volta. Não dá pra gente agora, né, querer voltar lá na nossa época. Mas uma coisa que eu percebo, assim, não me prolongando muito, porque eu falo a beça, né? Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: eu vi uma experiência onde colocavam uma caixa de uma com várias crianças, fizeram isso com crianças de várias idades, várias faixas etárias, né? Então colocavam uma mesa, uma caixa, e dentro dessa caixa tinha bloquinhos, quebra-cabeça, joguinhos, sabe, peão, e a criança sentada, colocavam a criança para esperar lá sentada no sofá, e ali a criança começou a brincar. E ela gostou tanto daquelas coisas, para ela foi uma novidade tão grande, né, para todas elas, em todas as faixas etárias, foi uma novidade tão grande que passaram a gostar de brincar com aquilo e ficaram horas lá brincando e a experiência acontecendo, e os psicólogos observando aquela questão toda. Eu achei super interessante. Então, quer dizer, o que a gente precisa é trazer o que a gente tinha no passado para os nossos filhos hoje. Porque trazendo isso, essas experiências, soltar pipa, rodar peão, bolinha de gude, né? Eu acho que se a gente trouxer isso tudo para eles, vai ser uma novidade enorme, e eles vão gostar bastante, né? Por mais que eu acho que a gente tem esse papel, né, de trazer tudo isso para as crianças. E é importante falar, Carol, já vou deixar você falar. Mas trazer para eles significa se envolver com eles. Significa fazer com eles, brincar com eles. E não simplesmente, tá aqui esse jogo, né? Como eu brinco? É assim, depois você senta no seu sofá e continua ali com o celular, com o iPad, né? Com alguma coisa digital. Então você quer que simplesmente seu filho saia brincando? Não, você vai ter que sentar no tapete com ele, brincar, jogar. E se você quer que isso aconteça na vida dele, você vai ter que estar junto dele. Isso exige tempo. Isso. E você, Carol, o que você tem visto? Como é que tem sido aí na sua casa, né, com 2 piquititos? Bom, voltando ao que você tinha perguntado inicialmente, assim, se existe, né, um limite de exposição à tecnologia interna. Como profissional, a gente tem uma recomendação oficial de um limite, sim, né? Limite, e é proporcional à idade. Quanto menorzinho, o ideal é que menos exposição aconteça, porque a gente sabe que limita, tem alguns prejuízos a desenvolvimento a longo prazo, ao contrário do que muita gente acha, assim, nem sempre a tela por si só ela é educativa, né? Pelo contrário. Ela é quando você tem um adulto explicando, interagindo, quando o conteúdo é de qualidade. Mas, assim, uma coisa interessante que vale, eu acho que falar nesse momento que eu mencionei, né, que a gente está vivendo de isolamento, é que, por exemplo, a exposição à tela para uma conversa, para videochamadas com familiares, por exemplo, não é contabilizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou Sociedade Americana como tempo de exposição à tela, porque você usar a tela para socializar é válido em qualquer idade, né? Então, vamos dizer assim, para esse tempo não tem limite. Então, seria até um tempo extra. Mas o tempo de deixar a criança sozinha, interagindo com a tela e não com outras pessoas, sejam os pais ou com quem quer que seja, existe um limite, né? Obviamente, a gente está num momento difícil para todo mundo. São famílias fazendo home office em casa, né? E nem todo mundo, às vezes, está o tempo inteiro podendo dar atenção, podendo interagir, podendo brincar junto, que é o que, com certeza, a maioria gostaria de ter essa disponibilidade.
Então, assim, é uma questão de adaptação, de adaptar e saber que existe o limite, que não dá para ser indiscriminado, largar na tela, sob cuidado da tecnologia o dia inteiro, né? Esse limite tem alguma flexibilidade e é de acordo com cada família. Desde que exista o limite, desde que exista o tempo de qualidade, como a Vanessa falou, o tempo de interagir, o tempo de brincar junto, o tempo de dar uma atenção sem que nós, adultos, também estejamos com a nossa atenção desviada para os meios tecnológicos, né, que o nosso serviço tem exigido tanto. Então, assim, eu acho que é prestar atenção, cada família, no seu contexto, na sua possibilidade, se esse limite não está sendo excedido. E o que a gente... Porque, às vezes, a gente também tende a se acomodar, né? Ah, não, tá difícil para mim, então deixa, eu vou deixar sem limite mesmo, porque tá difícil para todo mundo. Mas a gente consegue melhorar em muita coisa, né? A gente consegue, às vezes, melhorar o nosso tempo de qualidade com eles. Então, existe essa recomendação formal. E aqui na minha casa eu estou trabalhando com essa flexibilidade, né? Eu tento respeitar o limite, sei que às vezes excedo um pouquinho, mas tento não exceder muito além daquilo que eu julgo pertinente, que eu julgo que vale para a idade dos dois, que são pequenininhos, né? Então, menores, já que eles são menores, mais atenção, mais tempo de convívio, de brincar junto, eles exigem. Então, eu, dentro do que eu consigo, eu tento obedecer o limite da tecnologia e ofertar esse tempo para eles, né? Não estou dizendo que eu tiro de letra, não, nem que é fácil, nem que todo dia a disposição é a mesma e nem que eu sou exemplo a ser seguido. Eu queria respeitar mais o limite. É um dia de cada vez, Carol. Mas a gente tenta, a gente se cobra, a gente se analisa, vê o que dá para melhorar, vê o que eles mereciam um pouco mais de mim. E mãe, né, a gente já tende a sempre se criticar bastante. Ah, não, eu posso ser melhor, eu vou tentar ser melhor. E é isso que a gente está tentando aqui. Algo que eu pensei aqui que eu acho que é importante a gente sinalizar para os pais são, assim, alguns sinais, até sendo redundante, para a gente, poxa, meu filho será que tem algo de errado? Por exemplo, dor de cabeça, não é normal uma criança ter dor de cabeça. Crianças com problemas para dormir, é um sinal de alerta, né? Porque muita exposição à tela. Muito agitadas também, em horários que antes elas não ficavam. E eu observo também, isso na prática do consultório, alguns aí já são mais adolescentes, né, que simplesmente param de comer, né, param de comer porque estão tão ali absorvidos pela tela que quando os pais relatam, né, que quando observam, a criança não comeu, não almoçou, então comeu muito rápido para voltar para a tela. Então, são sinais de alerta para que os pais prestem atenção nessa rotina familiar, proponham alguma mudança, proponham alguma interação social para além aqui das 4 aqui faces dessa tela, né, de todo tablet, celular, computador. Proponha, né, atividades para dentro de casa. Jogos, tabuleiro, cartinhas, desenhar. Aqui em casa, a Amy adora desenhar. Nem sei quantas resmas de papel a gente já usou aqui na quarentena. Aí a gente inventa exposição de arte, a gente inventa livrinhos, né, falando sobre sentimentos. A mãe psicóloga sempre vai falar sobre sentimento. Então, são coisas que a gente tem praticado aqui em casa também. Mas é algo que eu penso que é um desafio. E, principalmente, eu tenho usado muito aqui, a Carol falou sobre essa questão de interação social, inclusive para permitir que a minha filha mais velha, que tem 6 anos, que ela brinque pelo computador com as amigas. E aí não é um joguinho online, né? Ela tá aqui com a boneca do lado de cá e a amiga tá com a boneca do lado de lá. É até, assim, engraçado, é uma experiência para a gente assistir. E aí a boneca dela vai no pediatra, que é a outra amiga que está do outro lado da tela. Então, isso tudo vai sendo adaptável, como Vanessa falou, né? Nós somos adaptáveis. Sim, e uma coisa que eu percebo muito é a questão do limite, o pai saber dar o limite. O dizer não também é amor.
né? Você falar não para um filho é importante. Você dizer, agora é hora disso e chega, acabou. Por mais que tenha aquele choro, aquela tristeza, eu acho que não tem que ser muito negociado, não. Acho que tudo tem seu tempo as crianças precisam entender isso. A criança em si, ela vai ficar tentando jogar com você o tempo todo, que eu vejo isso aqui em casa. Eu tenho uma adolescente e ela fica, não, mãe, deixa eu ficar mais um pouco, mãe. E aí a gente pega o tablet, não, agora chega, aí fica emburrada, fica chateada, mas isso é importante, ela precisa aprender com as frustrações também, eu acho que é bem por aí, né? É necessário a criança ouvir o não dos pais. E uma coisa que eu percebo é o exemplo. Eu acho que o exemplo dos pais é muito importante. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto agora, você deve entrar agora nesse momento, que eu vejo assim, a criança ela precisa aprender, e principalmente ela aprende através do exemplo. A gente aprende muito nessa questão da sociabilidade e tudo, mas eu acho que a primeira escola da criança é a sua casa. Então, se ela percebe que os pais têm horário para almoço e os pais vão sentar na mesa para almoçar e ela vai sentar junto ali, eu acho isso muito importante. Então, assim, aqui em casa é uma coisa que eu, conversando com o meu marido, a gente fez aquele estudo sobre a mesa, né, a importância da mesa na família. Maravilhoso, super recomendo. Né? E eu comprei uma mesa enorme aqui em casa, coloquei uma mesa enorme, e eu acho muito importante fazer as refeições com os meus filhos. Não vou dizer para vocês que eu faço refeições com eles, almoço e janta todos os dias, mas praticamente uma refeição por dia a gente faz à mesa. Então é importante essa troca, porque é na mesa que você escuta o que o seu filho está sentindo, qual é a situação que ele está passando no momento online, né, da escola. Então você vai descobrindo essas coisas todas. E eu acho que o exemplo que você passa para o seu filho, muitas das vezes o seu exemplo como cristão, né, você está lendo a Bíblia, você está estudando a palavra do Senhor, você chamar o seu filho para ler junto com você, chamar o seu filho para fazer a refeição com você e ali você ter aquele momento de oração, de agradecimento a Deus. Eu acho que a criança é aquilo, né? A palavra de Deus diz que instrui o menino no caminho que deve andar para que mais tarde não venha se desviar dele. Então, eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Qual é o exemplo que eu estou dando? Ajustado. Qual é o exemplo que eu estou dando para o meu filho? Qual é o exemplo de mãe que eu estou dando para os meus filhos? Eles me veem trabalhando, né? Eu também trabalho. Nesse momento eu estou trabalhando dentro de casa, mas eu tenho o meu momento. Eles sabem que eu tenho o meu tempo dentro do meu quarto aqui para trabalhar. Mas eles também sabem que eu tenho um momento de almoçar, de jantar com eles, de estar com eles, de ver uma televisão com eles, né? Então, eles começam a observar. Eu acho que os nossos filhos precisam observar na gente, porque eles aprendem com isso. Eu me lembro do meu pai orando antes de dormir, e ele não era cristão. Lembro dele orar todas as noites, e aquilo ficou guardado no meu coração com um carinho tão grande. Então, assim, como foi bom ver o meu pai orando. Então, assim, são exemplos que você vai buscando e você vai aprendendo, né? Acho que a criança precisa aprender a criança também aprende através dos exemplos. Sim, sem dúvida. Quando você falou do não, antes da gente falar um pouquinho do ócio, né, do ócio infantil, se a criança tem ou não, eu fiquei pensando nas oportunidades que a gente tem de ensinar sobre o contentamento. Olha, você já brincou o suficiente no tablet. Você já brincou o suficiente na rua andando de bicicleta, porque também não é só o excesso da tecnologia, né? O excesso das crianças que estão ali brincando nos condomínios e tudo mais. Olha, você já fez tal atividade o suficiente, agora é hora de descansar, agora é hora de parar. E é sempre bom lembrar que a palavra descansar, ela tem o prefixo des, que é deixar de. Então, é deixar de se cansar e parar um pouco. E aí, falando um pouquinho de descanso, a gente vai falar de ócio.
E aí, as crianças de hoje têm tido ócio? Têm tido momento de fazer nada? Fazer nada significa os pais não estão ali oferecendo entretenimento, um filme, uma pipoca, o tablet, a aula. As crianças têm tido esse momento delas sozinhas ali no quarto, fazendo qualquer coisa. O que vocês pensam? O que você pensa, Carol? Eu entendo, vejo como super necessário, né? O ócio é a hora que ela vai parar as ideias, vai parar aquele estímulo para que ela possa pensar, refletir, tomar iniciativas por conta própria, exercitar a criatividade, inventar as próprias brincadeiras. Eu acho que, assim, tem alguma dificuldade dependendo do temperamento da criança, tem criança que exige uma interação mais constante e também vai variar conforme faixa etária, né? Eu aqui tenho, assim, um pouco de dificuldade porque eles querem o tempo todo brincar, interagir, mas ainda assim, tento ensinar isso, né? Como a gente está falando de exemplo, então chega uma hora que assim, ó, agora os brinquedos estão aqui, a mamãe vai ficar sentada aqui lendo um pouquinho o livro, e aí vocês vão brincar sozinhos. E aí dá uma deitada, dá uma enrolada, começam a inventar alguma coisa para fazer. Pouco tempo, proporcional à idade, mas eu tento estimular isso, porque assim, a gente entende que uma criança estimulada o tempo todo com a atividade, o tempo todo, sem uma pausa, sem o parar um pouquinho, essa corrente de pensamento e de estímulo, é uma criança que também vai ter seu desenvolvimento afetado negativamente de certa forma. A criança precisa do ócio, né? Do ócio criativo, do momento do ócio criativo. Então, aqui a gente entende a importância e exercita, né? Para ver se eles vão aprendendo conforme vão crescendo aqui e vai tentando adaptar à idade dos pequenos aqui. Eu também acredito nisso. Mas vamos ver o que a Vanessa tem pra gente. Certamente ela tem para falar um pouquinho da questão do ócio. Eu observava antes, né? E eu trabalho em escolas onde as minhas crianças, elas têm possibilidades, elas têm vários cursos. Então, eu tenho crianças que vão para o curso de inglês, daqui a pouco elas estão no curso de música, daqui a pouco na natação, daqui a pouco vai no curso de artes, daqui a pouco tem um curso de violão. Então, a agenda das crianças eram muito preenchidas e aquilo me assustava. Né? Aquilo me assustava bastante. Então, as mães, todas elas muito felizes pelaquela agenda tão completa, né? A semana toda lá no quadro lá de horários, toda preenchida, e as mães ficavam super orgulhosas com esse quadro tão preenchido. Né? E converso com os pais dos meus alunos o seguinte: é necessário ter o ócio, é necessário ter esse ócio criativo, é necessário que a criança saia assim da TV, do computador, é necessário que a criança comece a pensar por si só, que ela comece a entender o pensamento e a gente já começa a gostar da gente, né? Quando a gente está no ócio, né? A gente começa a gostar um pouco mais da gente, a gente para de olhar para o lado, olhar para a TV, olhar para as coisas que a gente está vendo e a gente começa a se enxergar. Eu acho que isso que é importante para a criança. Também, não só para a criança como para o adulto, mas principalmente para a criança, ela começar a se entender como gente, eu sou importante, né? Começar a pensar sobre alguns assuntos. E uma coisa que eu achei super interessante, assim, contar uma história para vocês. O Leonardo, ele gosta muito de computador, como toda criança, ele gosta muito de youtuber, então a gente fica de olho nesses youtubers, né? E assim, o Leonardo um dia desse, ele aprontou alguma coisa em casa e o pai cortou o computador, cortou a televisão e falou para ele que ele poderia ficar no quarto dele com os brinquedos. E o pai foi trabalhar, e o Leonardo... Castigo moderno, só um parênteses. Não é? E aí o que acontece? O pai falou que ele poderia ficar com os brinquedos no quarto, e eu achei interessante porque o Leonardo, ele é uma criança muito agitada, ele é imperativo, mas ele é obediente, ele é muito obediente.
E aí ele ficou lá do quarto, gente, eu achei aquilo fantástico, porque eu não tiro a ordem do meu marido. Se o meu marido falou, você vai ficar no quarto com seus brinquedos, ele vai ficar até o horário que o pai mandou. Então o pai pode não estar em casa, mas ele vai cumprir esse horário porque o pai pediu para ele, mandou ele fazer e ficar naquele momento. E uma coisa que eu achei super interessante, que meu filho começou a louvar dentro do quarto. E ali ele começou a pregar dentro do quarto. E ele começou a falar com Deus dentro do quarto. E eu achei aquilo fantástico, porque aí eu falei assim, olha que coisa boa. Aí quando meu marido chegou, eu falei assim, olha, você tinha que ter visto o culto que estava acontecendo no quarto dele. Ele começou a louvar. Ele louvava, e assim, foi muito gostoso ouvir o meu filho lá no quarto louvando, agradecendo a Deus. Ele chegou lá dentro desapontado, né? Chegou, a princípio, ficou chateado, ele fica trombudo, e eu estou chateado, e daqui a pouco, alguns minutos depois, ele vai louvar dentro do quarto. Então, quer dizer, é importante, sim, a criança ter esse ócio, né, esse ócio criativo, porque a gente vai observando algumas coisas. E aí, nesse momento, eu observei como meu filho ama a Deus, como ele gosta de louvar o Senhor. E eu fiquei muito feliz, né? A gente se surpreende com os nossos filhos, né? Eu sou uma pessoa... A gente vai se surpreendendo, a gente começa a observar. Muito com as crianças. Vai aprendendo também isso. Eu sou uma pessoa super de ação, super criativa. E aí vocês duas falando já me inspirou aqui até num experimento para fazer com os nossos filhos, eu vou compartilhar. Que é montar com as crianças uma caixa criativa. De repente uma caixa de sapato antiga, de repente montar, pintar, colorir do jeitinho deles, colar umas lantejoulas, umas coisas assim, e botar umas coisas meio que sem uma função, mas deixá-los criar a partir dali. Eu fiquei pensando de fazer com eles esse experimento, né? Ah, agora é a hora de brincar, então, com essa caixa criativa. Para, de repente, para os mais velhos, né? Para as meninas mais velhas. Ah, vamos botar uma cola de tecido para ver se sai uma roupa de boneca, né? Se sai uma pulseirinha de miçanga. Para os meninos, né? Bolinha de gude, rodinha, ver se sai algum carrinho, né? Rolinho de papel higiênico para ver se sai alguma coisa. Eu estou pensando aqui junto com vocês agora, mas são formas de criar. E como as crianças gostam quando a gente valoriza o trabalhinho que elas fazem na escola, quando a gente valoriza algo que foi feito pela mão deles. E é lindo de ver. Sim. Legal a ideia. Eu pensei aqui agora e falei, vou compartilhar essa sugestão que me veio aqui à mente. E aí, pessoal, a gente já está chegando dos minutos finais. Vamos agora para o nosso último tópico. O último, porém, acho que é o mais importante de todos, que é o ensino da palavra. Se alguém tiver algum comentário, sugestão e quiser postar, agora pode deixar. E aí o pessoal que está aqui nos ajudando, nos apoiando, vai fazer chegar até nós essa pergunta, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino da palavra. A gente não está mais, né, infelizmente, levando os nossos filhos para EBD por conta do isolamento social, que era onde eles aprendiam, onde eles tinham essa interação, conheciam os fantoches, as histórias, né, eram mais presentes para eles, digamos assim. E como que fica agora? Quem é responsável, a partir de agora, por contar as histórias bíblicas, por falar do nosso Deus, por falar dos feitos que o nosso Deus tem e sempre fez e vai continuar fazendo na nossa vida, na história da humanidade? E aí, meninas, como que é esse desafio para vocês? Bom, eu acho que essa necessidade ficou um pouco mais visível, mais óbvia, mas assim, pelo menos no que eu acredito e pelo que eu aprendi, essa responsabilidade sempre foi nossa, né? Na verdade, a responsabilidade de ensinar ensinar a palavra, ensinar a Bíblia, é dos pais. A EBD, ela é um complemento, ela é um momento à parte que a criança vai talvez sedimentar, vai escutar pela visão, né, pela voz de outra pessoa, junto com outras crianças, fazendo algumas atividades. Mas a responsabilidade de ensinar sempre foi dos pais.
Só que eu acho que nesse momento que a gente não está conseguindo frequentar a igreja, levá-los para a EBD, isso ficou mais óbvio, mais visível, né? Mais urgente, vamos dizer assim. Então, assim, aqui, pelo menos, a estratégia que a gente tem tentado seguir, e isso desde o iníciozinho lá, desde que não pudemos mais frequentar com eles a igreja, nós, a gente, como eles são pequenos, a gente pega Bíblias que são adaptadas para a idade, e aí a gente escolhe, assim, uma história, um personagem, um tema por semana, e tenta ir trabalhando todos os dias um pouquinho. Uma coisa que o Gustavo gostou demais, assim, que foi muito legal, algumas histórias que são possíveis, a gente tenta interpretar. Então, né, a gente faz de material reciclável, alguma coisinha lá, a história do Davi e do Golias, faz um escudo para o Golias, uma espadinha de papelão, e aí faz a fundazinha toda adaptada, e aí a gente conta a história fazendo um teatrinho, né? Eu com eles, a Thaís participa também, e a gente, sim, eu vejo como ele fixa as histórias, como ele gosta, como ele pede para contar o tempo todo a história da Bíblia, para revisitar. E aí a gente acaba usando também o recurso da tecnologia, que não deixa de ser um recurso, né? Então, tem desenhos ótimos. Tem ótimos desenhos. Então, aquela semana tem sido daquela historinha. Então, um dia assiste o desenho, o outro dia é um aplicativo da Bíblia que ele interage com a historinha, então ele vê. Outro dia ele vai pintar o desenho, vai falar, a gente vai ver o versículo daquela historinha, ou então vai fazer o teatrinho. E aí, assim, pelo menos, às vezes não consigo todos os dias da semana, mas algumas vezes durante aquela semana a gente revisita. Aí na semana seguinte a gente já muda, aí o tema é outro, a historinha é outra. Então, isso tem sido o que a gente tem feito aqui, né? Não é nenhum guia, mas é a experiência nossa aqui como família. E eu tenho visto que tem sido bastante produtivo. Assim, eu vejo o meu filhinho cada vez mais amando a Bíblia, mesmo com a idade, com né, o alcance que ele tem de entendimento das histórias, né? Precisa ser alguma coisa um pouco mais superficial, mas ele já conhece vários personagens, várias historinhas, e ele gosta de conversar sobre isso, de falar sobre isso. Então, talvez eu não conseguisse ter me dedicado ou seguir, e às vezes, né, nem sempre eu consigo fazer direitinho como ninguém. Mas eu acho que isso de estar com eles em casa me fez tentar ser mais disciplinada com essa rotina do estudo da Bíblia com eles. E tem sido muito legal, assim, né? A gente às vezes muda a estratégia, muda o livrinho, e aí segue uma outra ordem de historinhas, mas tem sido bem, bem gostoso de ver esse desenvolvimento deles. E aqui, por enquanto, parece que está funcionando. Está dando certo a receita. Adorei essa questão, né, de ter um tema semanal, um personagem, né, semanal para ser passado pela vida deles. Adorei. Parabéns, adorei. E você, Vanessa, né, que os seus são mais velhos um pouquinho, são outros desafios. Sim, mas eu acho que é importante, sim, você ler a Bíblia junto, você tá buscando, orando com eles juntos. Eu acho que, como eu já falei, né, é aquela questão do horário de sentar e você poder orar com eles, ter esse exemplo, né? E uma coisa que eu observo muito, e como educadora eu percebo que a criança, ela aprende não somente com a teoria, ela aprende com a prática. Se ela encontra dentro de casa os pais que se amam, se ela encontra dentro de casa os pais que doam, né, o exemplo de doação, se elas encontram em casa os pais que buscam respeito, respeitam o próximo, que a conversa entre eles é a conversa de respeito, de amor, esse exemplo nada mais é do que um exemplo cristão. Então ela vai acontecendo, né, lá frente, assim. E aí é aquela frase que costumam se dizer, né, que o fruto da árvore ele não cai longe, né, da árvore. Então, se o seu filho, o seu fruto aí, ele está vendo dentro de casa pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que buscam ajudar o próximo, pessoas que buscam a palavra de Deus, que buscam estar na casa do Senhor, mesmo à distância, que
percebem que os pais têm aquele horário do culto, que vai sentar, agora vamos agradecer a Deus pela semana, vamos sentar aqui, vamos pedir a Deus, vamos conversar, vamos ouvir o nosso pastor. Eu acho que uma coisa muito importante, uma vez eu conversando com a Elianinha, e a Elianinha, a pastora Elianinha, né, ela falou o seguinte: eu acho muito importante quando a criança está dentro do culto e ela, mesmo ela não entendendo muito bem, ela está ouvindo a mensagem. Alguma coisa vai entrar no coraçãozinho dela. E eu acho assim, eu já tive a oportunidade de ver algumas crianças e eu vi o Leonardo aqui louvando no quarto dele. E assim, não é uma exceção, eu já vi várias crianças brincando de culto. Uhum. Então, quando a criança brinca, e a gente que é pedagogo, a gente descobre isso, né? A gente aprende isso, que a criança ela aprende na brincadeira. Então, quando a criança brinca de cultuar ela, eu vi uma cena essa semana muito interessante, 2 menininhas no Facebook colocaram as bonecas e estavam pregando para as bonecas. E ali elas falavam do amor de Deus de uma forma assim, com uma autoridade, sabe? E eu achei aquilo super interessante, porque o que elas estão fazendo? Elas estão aprendendo a amar a Deus. Elas estão aprendendo a falar do amor de Deus. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a criança ela aprende no exemplo dos pais, ela aprende não somente ouvindo, mas elas aprendem praticando e observando os exemplos. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito difícil nós, pais, sermos exemplos. Porque tem horas que você fica chateado, tem horas que você fica com a questão, você fica nervosa, você bate uma porta sem querer, né? Vamos falar que é sem querer, né? A gente bate uma porta e tudo, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque nós somos evangelistas dos nossos filhos, né? Eu acho que é bem por aí, a gente tem que ter esse olhar atento, porque a verdade aqui dentro da minha casa é o meu marido, sou eu, eles precisam ver em mim o amor a Deus, e isso é muito importante. Eu vejo que eles aprendem. Uma frase, olha, eu separei uma frase que eu não sei de quem é, que fala assim: se a vida é uma escola, a primeira sala de aula é em nossas famílias. Eu acho que travou um pouquinho, travou? Aqui eu consegui te ouvir bem. Sim, sim. Eu estou pensando aqui, pode ter alguém aqui que está nos ouvindo ou que vai nos assistir daqui a um tempo que esteja pensando assim: poxa, mas o meu cônjuge não é cristão. Poxa, mas eu sou sozinha cuidando das crianças. Ou eu sou sozinho cuidando das crianças. Ou eu não conheço a Deus ainda, mas eu quero que os meus filhos conheçam a Deus. E aí, para você, né, não sei por que me veio isso à mente aqui. Eu, por exemplo, não cresci num lar cristão, né, num lar que frequentava a igreja batista. Não cresci assim. E eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu me lembro muito bem que eu pensava assim: nossa, por que eu não vim para cá antes? Por que meus pais não me trouxeram para a igreja antes? E aí eu estou pensando aqui num caso desse. Se você tem essa falta, né, esse sentimento, né, esse buraco ali, né, opa, eu quero completar, eu quero ter uma família assim, com um marido, com uma esposa cristã, filhos sendo criados, apresentados ao evangelho desde criança, ore, comece orando. Eu acho que essa é a chave de tudo, né? Para no teu quarto, fala com Deus que você gostaria de ter isso, que você gostaria de ter esse hábito. Que caminho ele pode te mostrar para que isso aconteça? E eu tenho a mais absoluta certeza de que Deus vai fazer acontecer de alguma forma. Amém. Amém? E aí, para a gente fechar com um versículo que é muito falado ao longo, né, da vida cristã, ele é assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo ele fala um pouquinho, né, de tudo isso que a gente falou aqui, que na verdade é o ir junto, caminhar junto. De nada adianta pai e mãe, né, quererem uma vida exemplar para os filhos
se eles não estiverem juntos dentro desse carro chamado vida? Se eles não estiverem juntos ali se alimentando, tomando café da manhã, lendo a Bíblia, lendo um jornal, conversando, sendo companhia. Aliás, eu acredito que filhos são companhia para a vida. Não somente nosso cônjuge, nossos amigos, mas filhos também podem ser companhias para a gente. Amém? Amém. Passamos por todos os pontos, 9h05, conseguimos aí, né? Não fechamos em 9 horas, mas eu quero chamar o nosso pastor para encerrar, para dar uma palavra, para dizer se foi dentro do gosto dele, o nosso grande idealizador. Vamos lá, pastor. Você me ouve? Pastor, você me ouve? Pastor, tem que tirar do mudo para a gente fazer o encerramento. Agora sim. Ok. E ele mutou de novo. Mutou de novo, pastor. Posso te ajudar? Posso. Fale a minha pergunta. Acho que agora estou pronto. Tá. A pergunta que chegou pra gente é o seguinte, né? Como que, e quando acabam os seus afazeres, querem ficar sozinhos, né? Os pais. Ela tá perguntando pra gente se não é muito difícil a gente conseguir conciliar, equilibrar todos os pratinhos. Eu vou começar respondendo. Sim, é difícil. Não, já estou aqui, Márcia. Você pode falar. A menina está respondendo a tua pergunta. Algum pratinho vai cair em algum momento, né? A gente não é super heroína. Eu sou uma militante disso, né? De que essa coisa de mulher guerreira machuca demais. Eu sempre falo isso nas minhas redes sociais. E algum pratinho algum dia vai cair. A gente não é perfeita. O marido também não é perfeito. Mas eu acho que a grande questão é a constância. Talvez não todos os dias, né, ler a Bíblia, dar aquela atenção, mas um sábado à tarde, um domingo à tarde, deixar a criança, ou 1 hora por dia. Eu já vi alguns estudos sendo ditos como sugestão para os pais, né, ao invés de ficarem com a criança e com o celular junto, para eles tirarem o celular por 1 hora e ficarem com a criança. Aquilo ali já vai ser o dia todo da criança. Porque a criança teve a atenção 100% dedicada a ela. Então, respondendo, é difícil? Sim, muito difícil. Algum pratinho pode cair, mas a gente sempre tem um novo dia para ir renovando. E vocês, meninas, querem comentar algo? Eu penso assim, o tempo mesmo de qualidade, ele não precisa ser aquele tempo que você vai tirar todos os dias naquele horário. Você pode fazer uma vez na semana, mas que essa uma vez na semana tenha qualidade. Eu acho que é assim, você não vai deixar a criança ter esse tempo de qualidade, né? Eu acho que por que será?
eu percebo isso. Eu acho que é o tempo de qualidade. Eu acho que esse tempo de qualidade não precisa ser todos os dias, mas ele precisa acontecer durante a semana. Então, se vai ser 2 vezes na semana, você vai levar seu filho para andar na praia, fazer uma caminhada com seu filho, é importante. Você vai ler com o seu filho a tarefa do exercício da escola. Você vai almoçar com seu filho todos os dias, ou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Cada família vai se adaptando, mas não é engessar, entendeu? Todos os dias a mesma coisa, porque a gente sabe que isso não acontece na minha casa, né? Não acontece, a gente só tem que priorizar momentos, e que esses momentos sejam momentos de qualidade. Você, Carol? Olha, é o que vocês duas falaram, assim, não sei se eu teria muito a acrescentar, concordo bastante com vocês duas. Sim. Quantidade, quando possível, é interessante, mas a gente sabe que a situação nem sempre permite, e cada família é uma família, cada circunstância é uma circunstância, às vezes é a fase, é o momento da vida que se está vivendo. Então, assim, é tentar achar esse equilíbrio, né? Às vezes é bem apertado mesmo, é difícil e alguns pratinhos realmente vão cair. É a gente entender que somos humanas e tentar de novo. Mas eles precisam da gente em algum momento, mesmo que seja pouco, mas como vocês falaram, que seja um momento só deles, né? É redundante em relação ao que vocês responderam, concordo completamente com vocês duas. Escolher o pratinho que vai cair naquele dia. Exatamente. Com muita sabedoria divina, sim. Pastor, acho que passamos por todos os temas, né? Ficou contento dentro da sua idealização, da sua computação? Olha, eu fui muito abençoado. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok, fui muito abençoado. Acho que excedeu a minha expectativa. Eu queria mesmo que fosse assim um papo de família, né? Da forma que foi abordado, foi didático, foi troca de experiência e mexeu comigo, com Márcia. Estamos aqui, eu e minha esposa, e temos os netinhos ainda pequenos nessa fase aí, desses problemas todos que estamos vivendo, né? E realmente mexeu com a gente. Muito bom a gente pensar. E, assim, o que eu comentei quando a gente estava idealizando, não sei se você lembra, assim, educar dá muito trabalho. Assim, parar o que você está fazendo, deixar o celular, como vocês falaram, 1 hora, isso dá muito trabalho para a gente, né? Então, tem que ter uma parte nossa que a gente tem que doar e tem que policiar também, né? Mas eu dou graças a Deus pela vida de vocês e espero que todos os nossos internautas aí, os irmãos da igreja, aqueles que acompanham os programas da nossa Igreja Batista de Ibitiba, tenham sido muito abençoados, né? E eu tenho certeza que no tempo e no espaço, muitas mães, muitas famílias, muitos pais vão receber essa mensagem que vocês produziram tão bondosamente. Eu agradeço, né, a doutora Carol, Vanessa, você, Melina, né, nós temos que lembrar que Marina estaria conosco também, mas o seu pai ficou enfermo e acabou absorvendo toda a saúde emocional de Marina, e Marina não pôde estar conosco. Espero poder contar com ela na próxima sexta-feira, já faço a propaganda aqui. Próxima sexta-feira, o tema, para que ninguém esqueça, tem trabalho em casa? Hoje tem criança em casa? Que maravilha, muito obrigado. Agora, sexta-feira que vem, mesmo horário, 20 horas, tem trabalho em casa? E vai mexer com muita gente. A família o lar foi virado de ponta cabeça, não é? Então, vai ter bastante conversa e vai ser um papo muito legal. Então, um abraço a todos, Deus abençoe você, uma excelente noite, na paz do Senhor e até a próxima sexta, 20 horas. Bye, bye. Tchau, tchau. Até logo a todos. Tchau.